Vamos lá então, matéria da Sharon Amaral no ar. Pode rodar aí sobre o Bolsonaro que teria tentado coagir ele para aplicar um golpe. Vai. Os rumores de que Bolsonaro tentou aplicar golpe de Estado começaram a tomar forma. O que ninguém esperava é que as acusações do suposto golpe seriam de um até então aliado do ex-presidente do Brasil. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Senador pelo Podemos, Marcos Duval, havia sinalizado que renunciaria ao cargo, mas afirmou que tudo não passou de um desabafo. Tem hora que a gente fica com vontade de ir embora, porque você é colocado numa posição como se quisesse estar aqui tirando proveito, querendo se enriquecer. Mas a minha equipe, né, eu não posso também largar a minha equipe, não se toma decisão individual. Duval confirmou o encontro entre ele, Bolsonaro e Daniel Silveira. Na ocasião, o ex-deputado federal teria apresentado um plano que incluiria grampear as ligações telefônicas do ministro Alexandre de Moraes. A intenção seria ter acesso a falas com personalidades políticas que pudessem, de alguma forma, incriminar Moraes. E aí ele começou a explicar que a ideia seria eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz. Sem mencionar o nome do pai e Daniel Silveira, Flávio Bolsonaro confirmou a reunião citada por Marcos Duval, mas fez questão de destacar que a reunião não configura um crime. Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime. A Polícia Federal aguarda a autorização do STF para ouvir o depoimento do senador Marcos Duval. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. Muito bem. Bom, hoje a política incendiou, né, com esse assunto. Ô Moisés, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Boa noite. Você conhece Desculpa. Você conhece a discografia do Raul Seixas? Conheço boa parte e gosto também, então né? Tem uma das músicas dele que diz assim, eu vou desdizer o que eu disse antes, né? O que acontece com esses bolsonaristas, hein? Tem esse Duval aí tem o Valdemar da Costa Neto dizendo que não se referiu, não quis dizer que existia minuta, aí tem esse Daniel Silveira, e o que acontece com esse povo, hein? Que fala e daqui a pouco já não falou, e como eu sei que você é uma pessoa muito lúcida, muito sensata, muito coerente, eu vou começar com você. Boa noite. Boa noite, Cícero, Frota, Samuel, Ebert, Zezinho e a todo excelentíssimo telespectadores que nos assistem, nos acompanham, né? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu te falar, Cícero, essas pessoas, hoje eu vi vários analistas, vários jornalistas comentando esse assunto, e muitos deles chegaram à conclusão que o senador Marcos Duval deve ter algum problema psicológico. Porque no começo ele disse que recebeu 58 milhões para votar no Pacheco, de emenda. Depois disse, não foi bem isso, porque já deu problema, ia ser ouvido pelo Tribunal de Contas, Polícia Federal, aquela coisa toda, que seria uma venda de voto.
teria vendido o voto dele para votar no Pacheco, em troca de 58 milhões de emenda para votar no Pacheco lá. Então, aí depois ele diz como você falou aqui, Cícero. Não falei nada disso. Aí, na madrugada, ele grava um vídeo dizendo que estava sendo coagido por Bolsonaro. Bolsonaro e mais o Daniel Silveira, junto com aqueles meninos do MBL. Depois ele vem, Samuel, e diz, não falei nada disso. São várias versões que ele vai falando. Eu acho que tem que se abrir uma CPI para apurar essa fala desse senador Marcos Duval. Eu até achava o trabalho dele razoável, que é abrir a CPI. Estava querendo investigar o Flávio Dino, né? Queria investigar. Uma hora ele quer investigar o Flávio Dino, depois ele vai lá, abraça a Pacheco, abraça a Dino. Ele fica aí, não sei o que ele é, se ele é direita, se ele é esquerda, qual é o campo ideológico que ele está atuando. Ele é um senador muito vai e vem. E Cícero, isso é bom, cara, que essas coisas aconteçam, essas pessoas que se elegem, Samuel, com a pauta. Porque o Samuel defende a pauta dele e segura a onda ali da pauta que ele defende. É difícil você se eleger com uma pauta, depois você cai fora, abandona a pauta. Aí esses caras se elegem com a pauta dizendo que estão de direita, se aproveitando do público conservador, tirou quase 800 mil votos. Quem votou nele não foi a esquerda, foi um público conservador de direita. Aí ele ganha, depois ele não declara votos, que não sabe em quem vai votar, depois diz que é no Marinho. Aí diz que vai votar no Marinho, quando termina ali, o senador Marcos Duval está abraçando o Alcolumbre, está dando tapinha. É um negócio muito estranho. E o senador foi um dos primeiros que foi lá naquele presídio lá em Brasília, visitar ali os patriotas, fazer um relatório, pedir humanidade, né? Pedir direitos humanos para aqueles patriotas que estavam ali. Fez um trabalho até relevante, mas vem com essas doideiras. Uma hora fala uma coisa. Na minha opinião, tem que ser apurado, tem que ser investigado. Samuel Costa, boa noite. Samuel, quando alguém bolsonarista vem a público dizer que o ex-presidente Bolsonaro teria participado de alguma maneira de um eventual golpe, essas pessoas elas precisam ter a cabeça analisada, aparentemente elas têm problema de insanidade mental? Boa noite a todos. Olha, pessoal, eu particularmente em 2018 tive a oportunidade de trabalhar com Marcos Duval. Durante uma semana, nós ficamos aqui no estado de Rondônia, no estado do co-irmão, do Acre, e eu vou ser bem sincero com vocês. O que eu percebi dele, ele é que era uma pessoa que não tinha muito traquejo para ser político, confidenciou a mim e ao senador Confúcio Moura, à época governador, que disputaria uma das vagas no seu estado de origem, conseguiu lograr êxito, foi até uma surpresa. Tem vídeos meus com ele na internet, fazendo negócio de mobilização tática, um curso que foi dado a agente da segurança pública e da segurança privada, uma faculdade aqui da nossa capital. E aí, a questão do Marcos Duval, acho que ele é muito sincero, Cícero, entendeu? E depois, talvez, da repercussão que ele viu, que deu aquele vídeo, porque a fala dele com os dois integrantes do MBL foi uma fala ensaiada, né? Eles instigaram ele para ele soltar aquilo, mas antes disso, ele já havia delatado o Bolsonaro e o Daniel Silveira para o ministro Alexandre de Moraes. Então, dentro desse aspecto, o Alexandre de Moraes já estava atônito, né? Assim, aguardando o desfecho dessa trama, porque ele é um personagem envolvido que seria gravado. E aí o que nos causa estranheza é que muitos bolsonaristas, por exemplo, que apunhalam o bolsonarismo ou a extrema-direita, como vocês queiram definir, eles não são perdoados nas urnas. Está aí o exemplo da Joyce Herman, que obteve mais de 1.100.000 votos e depois teve 13 mil votos, né? Perdeu quase 99,9% dos votos. Na situação do Marcos Duval, é muito grave a denúncia que ele apresenta. Agora, é muito fácil a gente bater em cachorro sem dente, que é o exemplo do Daniel Silveira, coitado, que pegou corda do Bolsonaro e está aí pagando o preço por sua sandice e maluquice. Agora, tem que ser apurado. Eu acho que talvez, se quiserem abrir uma comissão parlamentar de inquérito, eu acho que é desnecessário gastar dinheiro público para averiguar. O que tem que fazer é chamar o Bolsonaro e o Arthur Duval, o Marcos Duval, perdoe-me, e colocar um de frente para o outro e inquisitar. E isso, graças a Deus, a nossa briosa Polícia Federal sabe fazer muito bem. Ricardo Frota, boa noite. Você consegue definir aí o que está acontecendo com esses bolsonaristas, ou ex-bolsonaristas, ou sei lá o que pode ser? Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho, Herbert Anis, Samuel Costa, Moisés Cruz.
e a nossa audiência maravilhosa que nos prestigia mais um dia, mais uma noite. É difícil a gente falar em bolsonarista, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas que usaram o nome do Bolsonaro porque estava em ascensão. Então, esses falsos bolsonaristas ou falsas pessoas com ideologia de direita não devem nem ser considerados, porque eles vão onde o vento está soprando. Se o vento está soprando favorável para o lado da esquerda, eles vão para o lado da esquerda. Então quer dizer que eles já eram falsos quando eles estavam abraçados com o Bolsonaro, concordando com tudo, é isso? Muitos, que inclusive não foram reeleitos, porque outrora usaram o nome do Bolsonaro, tiveram o primeiro mandato, e no segundo, aliás, durante o mandato, mudou de posicionamento e tiveram a confirmação, a resposta pelos eleitores que não confirmaram a reeleição. Inclusive uma vergonha, muitos desses passaram uma vergonha nas urnas. Então o que a gente vê é uma fala, salvo me engano, esse Duval, ele é irmão do Arthur Duval, não é isso? Não. Não é só coincidência. É igual o Alexandre de Frota e Ricardo Frota. Não, eu achei porque os dois são do mesmo partido e com o mesmo sobrenome. Mas, enfim, então, é uma fala irresponsável sobre tudo, porque isso daí, eu não sei, quando ele fala que tentar gravar Alexandre de Moraes, mas e será que o Alexandre de Moraes iria falar uma coisa tão absurda que pudesse justificar uma gravação clandestina? Que a gente sabe que dentro do nosso ordenamento jurídico, esse tipo de gravação, eles são considerados provas obtidas por meio ilícito. Então é complicado. A gente vê um cara que está buscando holofote, não sei por qual razão, não sei se já está combinado, já está articulado com outros senadores ou com a própria mesa diretora. Ou simplesmente isso é verdade também, eleita, né, cara? Agora, não, por isso que eu estou falando, a gente está aqui no campo da ilação, da conjectura. Não existe nada certo. Para que haja algo certo, concreto, real, precisa ser feita uma investigação, apurado, e ver se esse senador não quer só aumentar a popularidade dele, já que ele está um pouco apagado, e querer os holofotes, que é o que, pelo visto, conseguiu. Herbert Lins, boa noite. Fale sobre os falsos bolsonaristas ou oportunistas, conforme colocou o ilustre Ricardo Frota. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota, Moisés Cruz, Samuel Costa. A você, Zezinho, a técnica da Rema TV, e a você, telespectador, que nos assiste em casa. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo. Com relação à fala do Marcos Duval, que a cada entrevista ele se contradiz, é uma fala tosca, é uma fala irresponsável para um senador da República. Uma hora anuncia dizendo que vai deixar a vida pública, outra hora diz que vai permanecer, que foi um desabafo. E ele tenta criar cenários, para colocar o ministro Alexandre de Moraes sob suspeição e também com relação ao presidente Jair Bolsonaro, na articulação do golpe. Bolsonaro pode ter até pensado, pode ter até convidado pessoas para dar o golpe, mas o clima, o time, ele perdeu. O golpe, se tivesse de ter ensaiado, era 7 de setembro. Não houve. E a nossa democracia, graças a Deus, está se consolidando. E nesse país não se existe golpe de Estado sem apoio do Pentágono ou da CIA, como foi no passado, em 1964. Com relação aos falsos bolsonaristas, que aqui o Ricardo Frotas colocou, é difícil, São pessoas que pegaram carona numa onda, uma onda que é bolsonarista, não é de direita, porque quem é de direita não compactua com as pautas bolsonaristas, que aqui defende o Moisés e o Rodrigo Frota. E me espanta mais ainda e me causa espécie com relação ao Rodrigo Frota, porque já pertenceu ao Partido Republicano, que hoje é PL, que um dia já esteve coligado com o PT e pediu voto para uma candidata a prefeita do PT, que é a ex-senadora Fátima Cleito. Então eu pergunto, Ricardo, você se enquadra nesses falsos bolsonaristas? Porque você já votou e já pediu voto para uma candidata do PT. Muito bem, Zezinho, boa noite. E aí, Zezinho,
a sua análise sobre tudo isso. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas debatedores e a maior autoridade do programa, que é o telespectador, que todos os dias nos aborda e está gostando do programa. A gente, na verdade, nós queremos trazer o debate aqui para o Estado, mas é tanta pauta, tanta cortina de fumaça, tanta coisa que a gente não sai de Brasília ainda e está debatendo. São assuntos que são factuais, mas a gente tem que debater. Me estranha, o cara vai todo perturbado numa live, aí ele fala, depois diz do que falou, depois não lembra qual foi o local, ainda bem que aí ele vai e diz que é chamado e chega lá, só quem fala é o Daniel Silveira. Rapaz, eu vou dizer, parece aquela chanchada, sabia, Herbert? Você não vê mais coisas de pateta do que golpe. Meu Deus do céu, como é que você vê? Que golpe tramado. Parece que nem amador trama um golpe dessa maneira. Na verdade, o Marcos Duval, ele não tem credibilidade no Senado. Ele tem muitos vídeos que ele grava, que joga para... Aliás, 2 dias atrás eu mandei um vídeo para o Cícero. Ele disse que foi lá no presídio da Papuda, chegou na Papuda, as mulheres não têm absorvente, que as pessoas estão com a roupa do corpo, quer dizer, e prestando conta e apoiando o movimento e querendo falar com o Flávio Dino. Flávio Dino não quer falar com ele. Enfim, ele o tempo todo se demonstrando, apoiando esses atos, defendendo o Anderson Torres. E outra coisa, ele é propagador de fake news. Ele não tem credibilidade. Isso aconteceu dia 12, essa reunião, que ele não sabe qual é o lugar. Como é que o senador não sabe se foi no Palácio? Não, ele falou que foi no Palácio. Não, Samuel, eu já falei, eu não sou bravateiro igual você não, Samuel, eu tô compromisso. Não, você rolando lero, não vem conversa fiada aqui não. Não, ele disse não, daqui a pouco ele deu o contrato. Ele afirmou tá bom. Que o cabeça de castanha lá pegou ele dentro do carro, do estacionamento, passou a localização do GPS, para ele entrar dentro do carro de segurança do Bolsonaro, para não ter secretário logado, e entrar pelo portão. E aí o Bolsonaro ficou calado. Primeiro ele afirmou que o Bolsonaro coagiu dentro do Palácio do Planalto. A única parte que ele mudou, de forma bem clara, é que na parte da tarde, eu acho que a galera do Bolsonaro foi para cima dele e falou: não, o presidente não me coagiu não, foi só o Daniel Silveira. Só isso. Agora, ele falou que foi no Palácio do Planalto, a reunião. E o Flávio Bolsonaro também confirmou. Pera aí, meu amigo. Ele falou que ligou e falou que teve essa reunião. Mas ele diz... Mas, Samuel, eu vou fazer igual... Eu acho que você está querendo viajar para Brasília. Eu vou fazer igual o Buiú. Comprei uma passagem mais cara e o Buiú foi para Maceió. Eu vou fazer isso. Vou botar você para Brasília lá para ver lá os seus companheiros. Tem que fazer isso para mim também. Também, vou fazer. Esses caras que... Agora é engraçado que o Zezinho aqui na televisão, ele paga passagem. Termina o programa, quer pagar uma pizza. Então, é o seguinte, deixa eu comprar a passagem. Não, vocês que... o programa está em paz, sem Buiú. Daqui uns dias... Você indo vai ficar em paz também. Mas se eu terminar aqui meu comentário. Então, o que a gente vê do Marcos Duval, na verdade, quando ele faz algo nesse sentido, ele está fazendo uma defesa antecipada dele publicamente. Ele usou da expertise, porque ele pega, chama a revista Veja, fala tudo, entra numa live alucinado, e começa depois, diz o que fala, diz que Bolsonaro não falou nada, Rapaz, é algo assim que eu vou dizer. Se você contar, não existe. Olha, eu vejo assim que o Brasil não merece isso. O povo brasileiro não merece isso. Porque não dá, gente, a gente ficar brincando com um tipo de situação como essa. E falando... Ele fala que vai renunciar e ao mesmo tempo diz, não é bem assim, volta atrás. Rapaz, pelo amor de Deus, se ele renunciasse e fosse para os Estados Unidos, ele fazia um favor ao povo brasileiro, é o povo do Espírito Santo. Porque ontem
ele defendia o Rogério Marinho, defendia o movimento bolsonarista. Depois ele vai para uma live, aí ele diz, é cansado, eu estava cansado, é igual uma briga de casal. Olha o papel do senador. Disse que a fala dele foi igual... Vai tomar o programa todo, Samuel... Eu sei que tá dando na televisão, porque já passou 15 minutos falando aí, ó. Aí a gente não pode nem falar, porque tem medo de ser demitido aqui, não sei porque você não fala. Vamos lá, Zezinho, conclui. Não deu, eles me cortaram, calaram minha voz. Vou fazer o quê? Muito bem. Que sou mediador. É que, na verdade, se a gente for analisar os políticos que existem, né, se tivesse um teste de sanidade mental, ou então até conhecimentos gerais, pouca coisa ia sobrar, viu? Porque tem político aí que não sabe, em geografia, a diferença de limite e divisa. Infelizmente não sabe.